Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje continuaremos o estudo no livro de Oséias e veremos os capítulos 11 e 12. Quer orar por nós? Amém. Querido e Santo Deus, nós te louvamos por mais um domingo, mais um estudo bíblico, mais uma vez que podemos estudar a Tua Palavra. Pai, que o Senhor nos usar a discussão de hoje, para que seja o Senhor de fato usando como porta-voz da Tua santa e poderosa Palavra. Tire de nós todo o nosso impedimento, todo o nosso querer, todo o nosso achismo, mas que seja de fato apenas o que o Senhor quis passar pelos profetas Oséias, o que o Senhor quis passar naquela época e que o Senhor quer passar hoje em dia. Que fique à vontade aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, a começar no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse é um versículo que ele é repetido lá em Mateus 2,15, referenciando Jesus, quando Deus chama Jesus do Egito, quando eles foram para o Egito fugidos, ele, José e Maria, e chega a certa idade que Deus o chama novamente para a terra de Israel. Mas isso daqui não quer dizer que é uma profecia messiânica, que de fato isso aqui estava apontando exatamente para Cristo, mas é no sentido de messianismo, como um Salmo 22, como um Isaías 53, mas na verdade isso aqui é um tipo de Cristo, estava sim apontando Cristo e fazendo um tipo dele aqui. Tanto é que Mateus vai usar este versículo aqui como referência lá em Mateus 2,15. E no versículo 2 ele vai continuar: mas quanto mais eu o chamava, mais se afastava de mim. Aqui, quanto mais Deus chamava Israel, quanto mais Deus estendia a sua mão poderosa a Israel, Israel mais virava a cara para Deus, Israel mais se afastava de Deus. E você pode me perguntar, como pode isso? Como pode nós nos afastarmos do chamado de Deus? Bom, eu te falo que isso não é muito difícil. E isso daqui é simbolizado pelo pecado. O pecado de Israel nessa época aqui de Oséias, que era terrível, como estamos vendo, eles estavam vivendo tempos de uma apostasia tremenda, tempos de uma espiritualidade fria, e tudo isso ia cauterizando a consciência deles, tudo isso ia distanciando eles de Deus. E a parte B do versículo 2 vai continuar dizendo que eles ofereciam sacrifícios aos Baalins e queimavam incensos aos ídolos esculpidos. Aqui nós podemos ver que o povo não deixou de adorar. Eles, na verdade, trocaram o objeto de adoração. Eles deixaram de adorar ao Deus poderoso, ao Yahvé, ao Pai do nosso Senhor Jesus, ao Deus Criador de toda a terra, e passaram a adorar a ídolos, passaram a adorar ídolos esculpidos, aos Baalins. E isso aqui vai nos mostrar que nós fomos criados com uma essência de adoração. Nós fomos criados para sermos adoradores. Nós somos seres adoradores. E não é diferente, nem um pouco diferente com o povo de Israel aqui da época. O ser humano foi criado um adorador por natureza, um adorador por excelência. E quando ele não está adorando ao Senhor, ele vai estar adorando a qualquer outra coisa. Tem uma frase de Nietzsche, vou citar Nietzsche aqui, no Crepúsculo dos Ídolos, no livro dele, que ele fala que há mais ídolos do que realidades. Também podemos citar João Calvino, que fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E tem também Dostoiévski, que fala que o coração do homem tem um vazio que somente Deus pode preencher. E aqui eles não deixaram de adorar, eles estavam adorando outra coisa, eles estavam adorando uma coisa terrível, o ídolo. Então, isso demonstra tudo aquilo que nós temos visto ao longo desse livro de Oséias. A apostasia de Israel, toda a adoração fria deles, a religiosidade vazia deles. E no versículo 3 aqui, ele vai continuar dizendo: Mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar,
tomando-o pelos braços, mas eles não perceberam que eu os curava. E aqui nós podemos ver mais uma vez como Deus se manifestava a eles como Pai, como Deus é um Deus terno, um Deus amável. Deus não simplesmente deu a eles a lei de Moisés e falou: toma, segue, anda, toma o seu caminho. Não, Deus entregou a eles a lei através de Moisés e ensinou eles continuamente a andar, ensinou eles continuamente e teve paciência continuamente com eles. Até porque lá em Lamentações 3:22, se eu não me engano, vai dizer que a razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E se aqui, com todo esse cenário, com toda essa adoração errada, com toda essa religiosidade vazia, eles não foram consumidos, isso nos mostra o tamanho da benevolência e o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho da paciência de Deus. E eles ainda assim, não só não reconheceram Deus em seus caminhos, como também eles foram, me fugiu a palavra, eles foram ingratos com Deus. Eles estavam sendo ingratos aqui porque eles não estavam dando o reconhecimento de Deus. Eles entregavam esse reconhecimento a ídolos, aos Baalins, e nós vamos ver mais para frente que eles também entregavam reconhecimento a nações como a Síria, o Egito, mas não a Deus. Eles estavam fugindo de Deus de toda a forma possível. Esse cenário aqui nos mostra que quando há corrupção, quando há o fermento do fariseu, aquele fermento ruim na massa, a tendência da massa é toda ir piorando mesmo. No versículo 4 ele vai continuar aqui dizendo: eu os conduzi com vínculos humanos e com laços de amor. Fui para eles como alguém que lhes tira o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. E isso aqui vai nos dizer, vai nos mostrar mais uma vez Deus buscando o homem, Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que está assentado num alto e sublime trono, buscando o homem, buscando essa criatura vil, essa criatura que, por mais que foi criada perfeita, caiu e se tornou corrompida, e Deus ainda expressa o seu amor por ela. Vale lembrar que a Bíblia vai nos dizer que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. E Deus ainda assim aqui, Ele estava mostrando o seu amor a uma raça, a uma turma, a uma raça humana em geral, que não merecia, mas isso é graça. Isso é graça. A graça de Deus estava os alcançando todos os dias, mas eles estavam virando a cara para a graça de Deus. Estavam ignorando a graça de Deus. O Deus de amor, o Deus que tanto amou o mundo, e eles estavam ignorando a Deus. No versículo 5, ele vai dizer: acaso não voltarão para o Egito e a Assíria não os dominará, porque se recusam a se arrepender? E nós podemos ver aqui que Israel estava trocando a proteção de Deus, Israel estava trocando a sua aliança com Deus por uma aliança política. Israel, que era pequeno frente à Assíria em questão de poder, política, nós vemos Israel se dobrando então para a Síria. Nós vemos Israel buscando refúgio na Síria. E ai daqueles que buscam refúgio na Síria e no Egito, ai daqueles. E o versículo 5, na parte B, vai dizer que por que se recusam a arrepender-se? Então isso nos mostra que Deus estava provavelmente trabalhando através do Espírito Santo, não sei, mas a todo tempo tentando mostrar a eles os seus erros, mostrar a eles os caminhos errados que eles estavam andando, mas eles estavam se recusando a enxergar esses caminhos, a enxergar os seus erros. Eles estavam em uma cegueira espiritual tão grande que aquele caminho para eles estava agradável, confortável talvez, e eles não quiseram trocar. E o ídolo que Israel buscava refúgio não era um libertador, a Assíria, mas era na verdade um tirano, porque muita gente olha para Deus como um tirano, muita gente vê Deus como um tirano no sentido de, Deus, por que Deus criou, talvez você já ouviu, por que Deus criou o ser humano para adorar Ele? Que Deus é esse que precisa de adoração? Mas Deus não é um tirano.
quando a gente vê tudo isso aqui, um ser extremo, o ser, o Criador, que tem a capacidade de acabar com isso aqui em um sopro, em um estalar de dedos, tendo paciência e mostrando amor e benevolência para com esse pessoal, e até hoje para conosco também, e não o faz, nós vemos que Deus não é um tirano. Isso mostra o tamanho do amor de Deus. Deus é um grande governador, é o Criador, mas a Assíria não. A Assíria era liderada por homens falhos, homens pecaminosos, e ela, sim, era um tirano. Ela estava ali na roupagem, ela estava ali na skin, né, de libertador para Israel, para auxiliar Israel, mas na verdade somente um é auxiliador de Israel, o nosso também, e no caso é Deus. Só que Israel muito provavelmente se deixou encher os olhos por uma nação próspera, uma nação grande, uma nação potente, mas ai daqueles que confiam em carros e cavalos. E quando Deus quer retirar, quando Deus quer punir, quando Deus quer sentenciar, Ele entrega a pessoa aos seus desejos, Ele retira a sua mão, Ele vai dizer, então seja feita a tua vontade, então, toma, vai. E isso é como empurrar a gente a um precipício. Muita gente pode gostar do sentido de, agora eu vou fazer o que eu quero, mas que eu falo por mim, que me falte tudo, mas não falte a esperança, a presença de Deus, que não falte o Espírito de Deus. E aqui nós vamos ver que Deus ia lançar os israelitas no exílio por conta de tudo isso daqui, mais para frente. E isso não quer dizer que Deus é um Deus mau, que Deus pune, mas toda ação tem consequência. Toda ação tem consequência. E a Assíria, que mais para frente seria a ferramenta de Deus para usar o juízo de Deus contra Israel e toda a sua idolatria, vai nos mostrar que Deus se importa com eles, que Deus queria o bem deles e que ia assim como o ferro, assim como o fogo purifica o ouro, Deus ia usar eles para purificar Israel. E no versículo 6 aqui vai continuar: a espada brandirá nas suas cidades, destruirá as trancas das suas portas e dará fim aos seus planos. E o juízo assírio aqui, como eu disse, vai ser uma medida drástica para toda a apostasia, vai ser uma medida drástica para toda essa idolatria de Israel, para toda essa cegueira de Israel. E vai nos mostrar que a disciplina de Deus, ela nunca é para destruição. Por mais que doa muito, a disciplina de Deus é para curar. Mas o fogo queima. Mas não tem como o ouro se tornar puro se não passar pela forja, pela alta temperatura, pelo fogo. E, como eu disse, Israel iria colher e vai colher mais para frente aqui no livro tudo aquilo que ele estava plantando, toda essa adoração cega, toda essa esperança cega na Assíria seria colhida mais para frente, porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar certamente colherá. No versículo 7 ele vai dizer: o meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora clamem pelo Altíssimo, de modo algum ele os exaltará. E aqui nos mostra mais uma vez a obstinação de Israel, a obstinação do povo de Deus em desviar-se de Deus, em buscar tudo aquilo que não fosse Deus. É como uma ovelha mesmo, que você solta em um pasto e ela vai comer qualquer coisa se o pastor não estiver lá. Mas isso aqui também mostra a obstinação do coração deles, o endurecimento do coração, a cauterização da consciência deles, de viver nesse erro por tanto tempo, e que Deus nos livre disso nos dias de hoje. E nós escapamos aqui, nós desviamos como pessoal de Israel, trazendo para o nosso dia de hoje também, quando nós preferimos dar ouvidos a qualquer outra pessoa do que a palavra de Deus. Nós escapamos de Deus todas as vezes que nós buscamos refúgio em tudo aquilo que não é Deus, quando nós buscamos refúgio em dinheiro, casa, carro, e eu não estou falando que isso não é importante, de forma alguma, mas
colocar a cabeça no travesseiro e dormir porque você tem uma conta recheada é um problema. Da mesma forma que não dormir porque você não o tem é um problema. E aos seus amados Deus dá enquanto dormem, Deus dá sono enquanto dormem. A nossa esperança deve vir do alto, a nossa esperança deve estar 100% focada em Deus. E é bonito falar, é lindo falar, mas na prática é difícil, eu sei. E na prática é totalmente diferente. É uma luta diária de buscar a Deus, é uma luta diária de depender de Deus. Afinal, a dependência não é algo fácil. E nós vemos tudo isso aqui até agora, no versículo 7. E no versículo 8 vai continuar dizendo: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outro, Israel? Como posso tratar de você como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? E Efraim aqui, como nós já vimos, é uma referência ao reino do norte. Deus fala, porque nessa época aqui o reino de Israel já havia sido dividido em reino norte e reino sul, que no caso seria Judá. Mas o foco principal aqui é Deus mostrando todo o seu amor mais uma vez. Deus dizendo: como eu posso desistir de você? Como eu posso te entregar nas mãos dos outros? Ei, muda, estou te mostrando, muda, mas vocês não mudam. Muda, a consequência está vindo, muda, arrependam-se. E eles não mudavam. O versículo 8 vai continuar aqui: o meu coração está transtornado, toda a minha compaixão despertou-se. E isso aqui é uma coisa linda, porque está nos mostrando Deus em um conflito interno, se eu posso dizer assim, figuradamente, claro, entre a sua justiça e entre a sua misericórdia. A justiça de Deus, ela precisa de exercer a justiça, e a misericórdia de Deus quer liberar, quer propiciar. E aqui nós vamos ver também, me falha aqui na memória, mas tem um versículo que diz que Deus não deixa o culpado por inocente, Deus não deixa o culpado sem justiça. E o que Deus está dizendo aqui é lindo, é um conflito. O meu coração está transtornado, toda a minha compaixão despertou-se. E isso daqui, se nós linkarmos com 2 Pedro 3,9 e Ezequiel 33,11, vai nos mostrar mais uma vez a paciência divina. Deus até agora aqui não havia consumido eles, Deus até agora não havia fulminado eles por conta da sua paciência, porque Deus queria que eles se arrependessem. E 2 Pedro 3,9 e Ezequiel 33,11 vai dizer isso também. A paciência de Deus como um gap, um espaço de tempo para o arrependimento. Deus não tem prazer na morte do mal, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a todo tempo Deus vai dar, o que nós vemos aí, porque tem tanto ímpio que é ímpio mesmo e está vivo ainda, porque Deus não tem prazer na morte dele. Deus está dando tempo para que ele se arrependa, mas se ele está usando esse tempo de uma maneira que não era intitulada por Deus, ele vai se ver com Deus por isso. Mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e vivam, e não poderia ser diferente com Israel, não poderia ser diferente aqui. Tem uma frase que é o seguinte: Deus, quando te escolheu, Ele já havia levado em consideração a sua estupidez, e isso é verdade. Eu falo principalmente por mim, Deus sabe de tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, não é justificando o Israel aqui, e toda a sua idolatria, toda a sua apostasia, de forma alguma, mas Deus estava levando em consideração, provavelmente aqui, o lado frágil, o lado caído, e estava tendo compaixão. Eles não sabem andar por si. Eles não sabem, mas ainda assim eu estou os mostrando. Eu estou aqui para ser uma muleta, eu estou aqui para ser as pernas, mas eles não me dão ouvido, eles não querem se arrepender. E Deus entra nesse conflito, entre a justiça e a sua misericórdia. O versículo 9 vai dizer: não executarei a minha ira impetuosa, nem tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus, não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Meus irmãos, e se Deus vier com ira? Se Deus vier com ira, eu tenho certeza, não vai ficar um de pé. Não fica um de pé. E mais uma vez ele se mostra um Deus
terno, um Deus amável, um Deus compassivo, um Deus amoroso e um Deus extremamente paciente. O cenário de Oséias era terrível, O cenário dessa época aqui era de uma apostasia tão grande. Nós vamos ver já já que eles construíam até mesmo bezerros de ouro, mas ainda assim Deus tinha paciência para com eles. E o versículo 10 vai continuar: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo do ocidente. E o versículo 11 vai continuar: virão do Egito tremendo como aves e como pombas da Assíria. Eu os estabelecerei nos seus lares. E nós vamos ver aqui que esse capítulo 11 está se encerrando com um versículo que provavelmente vai se encaixar melhor no capítulo 12, porque... Só um minuto. A linguagem aqui vai mudar para restauração. Deus está mudando aqui para uma restauração. Deus está falando que vai restaurar Israel. E é o que nós vamos ver agora no capítulo 12. E finalizando aqui o capítulo 11, vai falar no versículo 12: Efraim me cercou de mentiras. Mais uma vez, Efraim está apontando para o reino norte. E o povo de Israel engano. Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. E aqui Deus, ele está mostrando o pecado do reino norte, do reino sul, de Israel, de todo mundo. A situação não estava nada boa. E aqui, o povo de Israel significa a totalidade do povo que habitava no reino do norte, e Judá era o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Deus estava falando aqui que até mesmo Judá, até mesmo o reino sul, estava sendo rebelde contra Deus, estava sendo rebelde contra um Deus que é santo e fiel. E como nós vimos durante todo esse capítulo 11, isso é terrível. Isso é terrível porque eles estavam fazendo coisas deliberadas, coisas pensadas, e estavam virando a cara, virando a face para os avisos e para as exortações de Deus. E agora no capítulo 12, versículo 1, vai dizer: Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento leste o dia inteiro e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Assíria e manda azeite para o Egito. Só esse versículo aqui nos daria 1 hora de estudo, mas como eu estou com o tempo corrido, a questão aqui de Deus mencionar a futilidade, ele está fazendo uma analogia que Efraim, o reino norte, ele estava com um esforço em vão, que ele estava correndo atrás do vento mesmo, algo que nunca se sacia, porque, na verdade, a ideia de perseguir o vento ou de alimentar de vento, ela vai indicar um quadro de futilidade, como eu disse aqui, e um esforço infrutífero, algo que nunca se sacia. É igualmente infrutífero viver da mentira e perpetuar em uma cultura de engano. E era o que eles estavam fazendo, eles estavam perpetuando em uma cultura de idolatria, de sacrifícios vazios, de religiosidade hipócrita. E tal cultura aqui vai gerar uma busca egocêntrica, vai gerar uma busca do homem mesmo. Eles tiram Deus do seu lugar, devido lugar, e coloca o homem, coloca o ser humano no lugar. E nós vamos ver aqui mais para frente que eles também vão se tornar exploradores e violentos. E na parte B do versículo 1 vai dizer que faz tratados com a Assíria e manda azeite para o Egito. E o azeite aqui era um produto muito bom na época, porque se usava para tudo, desde curar ferimentos, a acender lampiões, a cozinhar. Então era talvez o alimento mais versátil que se tinha. Você podia vendê-lo também, estocar. E aqui nós vemos Israel vendendo aquilo que Deus colocou na terra, a oliveira, e tirando da oliveira o seu produto, o azeite, e enviando para a nação que talvez hoje seria uma Roma da vida. Seria isso, né, Vitor? Uma Roma, no sentido de toda a impiedade. Babilônia.
Seria uma Babilônia, exatamente. E Israel começa a fazer essa aliança, não só política, mas comercial também com a Assíria. E passa a exportar azeite para a Assíria, passa a ser uma exportadora de azeite. E isso daqui vai gerar graves consequências, porque além de estar usando os recursos que Deus deu para Israel, eles estão usando esse recurso que Deus deu para Israel para comprar uma aliança com um governo mundano, com uma nação mundana, uma nação pagã, e na esperança de que elas o salvassem. Isso aqui tudo Israel estava arquitetando como uma maneira de esperança mesmo nesse governo, esperança na Assíria. E se nós vermos aqui, nós também temos essa tendência, rapidamente trazendo para nós aqui. Nós podemos buscar segurança em aliados humanos, como eu disse um pouco atrás, dinheiro, carro, casa, e mais uma vez, não é errado, mas você fazer de algo que não é Deus, se você fazer isso a sua segurança, você está indo por um caminho muito errado, você está indo por um caminho de idolatria, de um caminho de até mesmo apostasia, e isso não gera resultados bons. No versículo 1 aqui ainda, tem um jogo de palavras aqui, que é o seguinte, não é no 1, perdão, é no 2. O Senhor tem uma acusação contra Judá. Ele castigará Jacó de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações lhe retribuirá. E aqui Oséias cita Jacó que lutou com o anjo, Jacó que agarrou o seu irmão pelo calcanhar já na barriga, Jacó que passou a ter o nome de suplantador. E aqui é uma clara referência ao caminho que Israel estava tomando, de mentiras, de enganos, usando o lado ruim de Jacó, dizendo: olha, vocês estão sendo enganadores, vocês têm que mudar, vocês têm que se arrepender. Aqui Oséias cita Jacó por causa das mentiras e do engano, e por causa da quebra da aliança com Deus. E o profeta está aqui afirmando que Deus vai retribuir tudo aquilo que Jacó tem plantado. No versículo 3 vai continuar dizendo da história de Jacó, que no ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão, e em seu vigor também lutou com Deus, como nós sabemos lá em Gênesis. Ele lutou com o anjo e venceu, ele chorou e implorou por seu favor. Igual aquela música, Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Me dá o meu milagre para depois subir. Então, Jacó é um exemplo de persistência, mas um exemplo aqui negativo, um exemplo de persistência que vai contra os bons preceitos até então. É um sinal de que Jacó estava perseguindo, e aqui no caso Efraim, Israel, o reino norte, estava perseguindo com obstinação tudo aquilo que não era bom, tudo aquilo que era engano e mentira. Essa analogia de Jacó aqui. O versículo 4 vai continuar: ele o encontrou em Betel e ali conversou com ele. E é curioso ele citar Betel aqui, porque há 3 grandes acontecimentos em Betel. Foi onde Jeroboão fez um dos 2 bezerros de ouro, os ídolos. Foi onde Jacó sonhou, que Jacó encostou a cabeça na pedra e sonhou com a escada onde via anjos subindo e descendo. E também é um ponto onde Jacó encontra Deus pela segunda vez e recebe o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. E o versículo 5 vai continuar: sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o nome pelo qual é lembrado. E, portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça, e confie sempre no seu Deus. E aqui é um alerta. O ponto-chave aqui vai ser que Jacó havia agido de forma enganosa no início, mas ele amadureceu, ele voltou para os sentidos positivos da vida. Ele vai se despertar para os caminhos de Deus mais tarde na vida. Já tem essa virada
de chave na vida de Jacó. E tendo reconhecido essa dependência de Deus, Jacó volta a Deus e experimenta uma transformação e uma bênção. E isso daqui, tudo isso aqui, Oséias está escrevendo é para dizer ao povo de Israel, é para dizer, olha, assim como Jacó, que viveu em mentira, vocês também estão vivendo em mentira. Arrependam-se, voltem para o caminho bom. E usa Jacó como um exemplo, até mesmo aqui de esperança, talvez, pois eles podiam pensar, mas a gente já está tão sujo, como a gente vai se limpar? E Oséias dá aqui o exemplo de Jacó. Jacó que já nasceu agarrando o irmão, e para nascer primeiro e ter a bênção ali da primogenitura, Jacó que luta com o anjo, Jacó que fez tudo o que fez. Então esse deveria ser um exemplo que Israel deveria seguir e agir, de mudança, de arrependimento, porque na verdade arrependimento é isso, não é esse choro de comoção, não é um choro de remorso do sentido de eu estou triste porque o exílio babilônico está vindo. Deus, eu estou em lágrimas por todos os meus erros. Mas na verdade isso seria um indício, um apontamento de um choro de medo, é medo da consequência, quando na verdade o arrependimento ele envolve sim choro, envolve sim tristeza, mas é uma profunda tristeza quanto tudo aquilo que você praticou de mal contra Deus mesmo, e é um desejo que só pode vir do Espírito Santo de nós sermos transformados e mudados e não mais cometermos esses erros. E quando o arrependimento vem e tudo isso acontece, de fato, nós temos uma mudança e passamos a odiar tudo aquilo que é ruim, passamos a ter repulsa de tudo aquilo que é ruim. Nós passamos a gostar do que Deus gosta, a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia também. E isso é a sabedoria, né? A sabedoria é o temor do Senhor, e o temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É não fazer nada que vá contra Deus, que vá contra a natureza de Deus, que vá contra os preceitos de Deus. E como Jacó aqui, os israelitas deveriam se afastar de todos esses maus caminhos que eu citei no versículo 11, que nós estamos vendo também no livro, de idolatria, de recusar, de arrepender, de religião hipócrita, de engano, de mentira, de tudo aquilo que estava em desconformidade com Deus. No versículo 7 aqui ele vai continuar dizendo: um comerciante usa balanças desonestas nas mãos e ama a extorsão. E aqui nós podemos ver que eles estavam sendo desonestos com a Síria. Israel chegou num ponto que ele estava vendendo o seu produto, como nós vimos aqui, o azeite para a Síria, e não só isso, que já era uma coisa ruim de fazer aliança comercial com um país desse, mas ele estava sendo desonesto, ele estava pesando a balança para vender menos e cobrar mais. E quando na verdade nós devemos levar a ética de Deus até mesmo no trabalho. Duas balanças não agradam ao Senhor. O que agrada ao Senhor é uma balança justa. E nós devemos resplandecer a ética de Deus, a glória de Deus, até mesmo no trabalho, até mesmo nas pequeninas coisas. Ser justo. E eles não estavam sendo justos aqui. A nação que era escolhida de Deus, que tinha todas as 613 ordenanças de Deus para serem separadas, santificadas para Deus, não estava agindo em conformidade, estava agindo de uma maneira mundana aqui, num dos principais aspectos que era o comercial, que envolve dinheiro. E os irmãos bem sabem que quando envolve dinheiro, as pessoas são outras. E aqui no caso, Israel, que era uma figura de uma nação de Deus, estava sendo desonesta com a nação pagã. É um nível de apostasia tremendo. No versículo 8 vai continuar: Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado em todos os trabalhos que realizei. Não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Efraim estava se orgulhando de sua riqueza através de engano, através de deslealdade, através de balança desonesta, e ainda termina dizendo que não encontrariam nele nenhum crime ou pecado. Ou seja, mais uma vez um indício da sua consciência corrompida, da sua consciência cauterizada, da sua consciência que já não ouvia mais a voz de Deus e que já não sabia discernir o que era bom e ruim, o certo e o errado. E o versículo 9 vai continuar: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Eu os farei voltar a morar em tendas, como no dia das suas festas fixas. E aqui é curioso Deus dizer isso justamente após Efraim declarar que nele não há nenhum pecado.
A Bíblia vai nos dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E quando Deus diz isso daqui, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, é como se Deus estivesse dizendo para eles: você não é Deus não, viu? Abaixa a bola aí. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Vocês não são Deus. E vocês devem estar em submissão a mim. Vocês devem ter a mim como seu Senhor, sim. E não era isso que eles estavam tendo. Eles já estavam nesse nível de mentira, engano e calúnia. E quando ele diz aqui: eu os farei voltar a morar em tendas, como no dia das suas festas fixas, e aqui seria provavelmente a festa dos tabernáculos, seria que Deus iria tirar eles da sua terra fixa e voltar eles para toda aquela questão de andar e viver em tendas. Eles não teriam mais um ponto fixo, afinal seriam exilados. O versículo 10 vai continuar: eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por meio deles falava em parábolas. Era Deus quem falava aos profetas aqui. E na maioria das vezes o que Israel fez com esses profetas foi matá-los, foi apedrejá-los, foi aprisioná-los, foi fazer toda sorte de maldade com eles. Mas na verdade eles não estavam falando coisas de sua própria boca. Eles estavam agindo como voz de Deus, como um profeta faz, mas eles não estavam levando a sério. Eles apedrejavam e matavam os profetas. O versículo 11 vai continuar: como Gileade é ímpia, o seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras em um campo arado. E aqui Deus está dizendo basicamente que o sacrifício deles não valia nada para Deus, em vista de toda essa vida ímpia, de todas essas práticas pecaminosas, de toda essa vivência que eles estavam tendo, essa desonestidade. De que adianta você sacrificar a Deus e não obedecer a Deus? Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício, Deus quer um coração obediente, um coração disposto, coisa que eles não estavam tendo aqui. E quando Deus vai dizer aqui que os seus altares são como montes de pedras em um campo arado, é como se fosse um pedaço de pedra mesmo, algo que não é santo, algo que não tem valor, algo que se tornou obsoleto. E se tornou obsoleto porque Israel aqui deixou o caminho de Deus, passou a viver, como nós vimos, em prática de engano, em práticas de mentira, em prática de idolatria. Então o sacrifício deles para Deus subia com um mau cheiro tremendo. No versículo 12 vai continuar: Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel trabalhou para obter uma mulher e por ela cuidou de ovelhas. E o versículo 13: o Senhor, por meio de um profeta, fez Israel subir do Egito e por meio de um profeta cuidou dele. E aqui é uma referência clara a Moisés, que foi usado por Deus como liberador, o libertador de Israel e o guia de Israel também, por meio de Deus usando Moisés, e Moisés instruindo toda Israel a sair do Egito, e por meio de um profeta também cuidou dele. Deus sempre usou profetas para cuidar de Israel, mas a sua obstinação era tão grande que, como vimos, eles apedrejavam, matavam, debochavam e caçoavam. No versículo 14, para terminarmos, vai dizer: Efraim amargamente provocou a sua ira. O seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou, e lhe devolverá o seu desprezo. E nós podemos ver aqui que toda essa lição, ela deve... Tudo isso aqui pode estar nos apontando que a saída para as dificuldades, ela vem através de nós darmos ouvidos à voz de Deus, de nós darmos ouvidos àquilo que Deus já disse. Deus, nos nossos dias, já disse, está tudo escrito aqui. Se estamos vivendo algum momento difícil e ainda não nos arrependermos, basta que arrependemos, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Deus está pronto para nos perdoar, e se a consequência for pesada demais, nós devemos nos apegar à sua palavra, assim como Davi, no caso que ele teve com Batseba e o seu filho teve a vida ceifada, e provavelmente em meio a um mar de dores, Davi não desistiu ali de Deus, não desistiu do caminho de Deus.
Davi reconheceu o seu erro, Davi reconheceu toda a sua miséria e se sujeitou ainda mais a Deus. E só para fazer um resumo aqui, o capítulo 11 nós vimos como Deus vai mostrar o seu amor paternal e eterno por Israel e como Israel vai responder a esse amor com a ingratidão, com uma idolatria, com uma adoração hipócrita, com mentiras e enganos, realmente uma ingratidão. E aqui no capítulo 12 nós vimos que Deus repreende contra Efraim, que no caso seria o reino norte, e contra Judá também, que é o reino sul, ou seja, Deus estava repreendendo todo Israel por sua idolatria, por sua desonestidade, por suas alianças políticas erradas, por tentar colocar a sua esperança em uma nação inútil, por prostrar-se a nações estrangeiras que tinham poderio militar, que tinham verba, que tinham grandeza. E Deus vai exortar o povo aqui a voltar para si, como vimos, ele usando o exemplo de Jacó, que nasceu como suplantador e terminou como príncipe de Deus. E a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus é aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos resplandecer a Deus nessa terra. Nós devemos confiar nele, lembrando do exemplo de todos os profetas que nós temos aqui, do exemplo de todos os heróis da fé, do exemplo de todos aqueles homens que foram fiéis até o fim, e o nosso sumo exemplo, que é Jesus Cristo. E é o fim.